Eu, mais uma vez, estou só esperando alguma pessoa dar um oizinho ou no canal ou em outro, só para eu saber se está tudo ok, se o som está ok, se eu posso começar, porque enfim, fica guardado, gravado aí, vocês podem assistir depois. Estou só esperando alguém dar um oi aqui no YouTube e alguém dar um oi aqui no Facebook. É só dar um oi dizendo se o som tá tudo ok para começar. Jean Tomé, lá de Pernambuco, tá aqui. O som tá bom aí? O som vocês estão conseguindo ouvir? Cleison Teixeira, aqui no YouTube. João Inácio. Altimar Silva, lá de Manaus, tudo ok. Aqui também tá tudo ok. Ivana Pugliese. Vilsionei Silva também está aí. João Inácio está dizendo que o som está bom. Laura Machado também. Paulo Monteiro também. Fernando Marques, ok, então tá bom. Gente, olha só, hoje é dia 9 de janeiro de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira e aqui no YouTube em Durval Ferreira, e tem um perfil auxiliar também no meu Facebook, porque eu desconfio, tá? Eu já coloquei o link auxiliar do meu perfil auxiliar no meu perfil principal, porque eu desconfio que quando você fala alguma coisa a mais, eles vão me bloquear. Então, já pensando nisso, já está lá, para vocês terem ideia, diversas vezes, diversos posts que eu ponho no Facebook, eles são bloqueados automaticamente. As pessoas começam a curtir aquele post, some. Existe uma censura muito grande, e principalmente quando você fala algumas verdades. De cada 10 posts, só passam normalmente um ou dois, e são de piada, porque o resto eles não deixam, eles bloqueiam, eles cortam mesmo. É uma censura muito grande, é para haver uma unicidade de argumentos, né, e de fatos. Então, já pensando nisso, já botei lá. Eles não deixam comentar outras coisas, mas eu vou tentar comentar. Eu peço para que todos vocês comecem a gravar aí esse vídeo, porque eu creio que vão bloquear. Mas e daí? Vamos tentar, né? Não consigo fazer exemplo aqui, o super chat aqui aqui está no YouTube. O YouTube inventa diversas desculpas, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Ou seja, todo mundo pode, menos eu. Por isso eu tenho que deixar conta corrente, um link de doação, porque não me permitem, sinceramente não me permitem. E olha que eu não falo nada demais, eu tento ser o mais formal possível, mas não me permitem nada. Tá, mas vamos começar falando aí sobre uma questão muito importante, que foi em um shopping. Uma menina de Pinto quis entrar no banheiro feminino, e não foi permitido. As mães e os pais não deixaram, e diversos pais colocaram: no dia que uma menina de Pinto entrar num banheiro feminino com minha filha lá, eu vou fazer muitas coisas. E tem um bandido famoso, um estuprador muito famoso, que depois que ele foi preso, ele se autodeclarou mulher. Aí foi preso, já que a lei manda. Ele foi preso em um presídio feminino, e chegando lá estuprou todas as presidiárias, engravidou e coisa e tal. Mas de onde é que vem isso? De onde é que vem ideologia de gênero? E onde é que entra a política nisso aí? Gente, tá, para começar, vamos falar um pouquinho de ciência. Nós, seres humanos, nós somos do gênero humano. Então não há gêneros, nós somos do gênero humano. O que nos diferencia é o sexo. Nós somos do sexo masculino ou do sexo feminino. E só, não há terceiro sexo, não. Nós somos do gênero humano, e o que nos diferencia é o sexo, XX, XY, ou do sexo masculino ou do sexo feminino, é o que nos diferencia. E só. De onde é que vem essa ideologia, essas outras coisas e tudo mais? Isso são formas de divisão de um país. Toda vez que você divide, que você fecha um discurso em algo que não existe, que você consegue dividir um povo, você enfraquece uma nação.
Você enfraquece a nação, por exemplo, colocando drogas dentro da família. Quando você coloca drogas como estava Fernando Henrique, o Charmoso, o Freixo e tudo mais, querendo uma pequena quantidade de droga, não sei o que, coisa e tal. À medida que a droga entra numa família, o jovem, quando ele se droga, ele sai da família, ele passa a conviver com os drogados. Então, isso você enfraquece a célula familiar. A célula familiar é a base da sociedade. Então, você começa a enfraquecer de tudo quanto é forma. Quando um país fica fraco, que isso enfraquece tanto a sociedade, porque enfraquece a base da família, e enfraquece militarmente também, tá? Porque o homem luta por alguma coisa. Se ele não luta pela mãe, por uma mulher, luta só pela droga, ele não tem valor militar, né? Então você enfraquece um país de diversas formas. Quando você enfraquece um país de diversas formas, você consegue atacar aquele país militarmente mesmo. Por exemplo, dando alguns exemplos aqui, isso serve tanto para fortalecer a sociedade como para fortalecer a política. A Guerra das Malvinas aqui é lícito e justo, o povo argentino quer as Malvinas de volta. Mas a Guerra das Malvinas foi utilizada pelo poder político para se manter no poder, acreditando que o Reino Unido não iria retalhar e tudo mais. O Reino Unido retalhou, e aí houve uma queda da política, mas o povo argentino quer de volta as suas Malvinas. Essa questão do Irã tá Estados Unidos, isso é uma guerra política. O povo iraniano não apoia o governo, Da mesma forma como há pouco tempo atrás o Brasil não apoiava o governo Lula, nem Dilma e coisa e tal, e o Brasil estava dando dinheiro para terrorista e ninguém fazia nada, tá? Então o povo iraniano, mas o governo iraniano vai fazer pequenos ataques. Eu não acredito em grandes ataques. Por quê? Porque se tiver grande ataque, os Estados Unidos vai retalhar o ataque, vai destruir o governo. Destruindo o governo, o povo vai querer tomar o governo, porque o povo se sente oprimido lá. Então é mais ou menos assim. Então, para que existe ideologia de gênero, racismo, cota e tudo mais aqui no Brasil? É para dividir a sociedade. Tá? Para dividir a sociedade. Os jovens não vão saber disso, mas quem tem mais de 40, 50 anos deve lembrar. Eu vim, tá, no caso de comunidade pobre do Rio de Janeiro, e violenta, né? Eu nunca vi, quando era pequeno, problemas com gays, com negro, com pobre, com rico. Eu nunca vi isso, nunca vi. O preconceito estava na pessoa, não na sociedade. Ou seja, eu tinha vizinhos gays que eu nunca percebi que eram gays. Eu só vim perceber agora, por causa dessa briga. Não, gay, não sei o que, coisa e tal. Hoje, você já não chegaria perto com medo desse problema de ele utilizar como bandeira de defesa a lei. Ou seja, na minha época, deu uma travada aqui no Facebook. Na minha época, a gente dava porrada em preto, em gay, em branco e em índio, porque era chato, não porque era preto, branco, índio ou gay. Hoje não. Hoje, como você tem uma lei, um chato desse vai utilizar. Não, estão fazendo isso por causa da lei. Ora, vocês devem ter visto uma atriz de comédia, que eu não me recordo o nome dela agora, que fez um show, pediu emprestado o espaço do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que é uma instituição que todo o Rio de Janeiro gosta, fez um show lá de péssimo gosto, e dentro de um grupo fechado de bombeiros, tem gente da minha turma que é bombeiro, dentro de um grupo fechado de bombeiros, o pessoal criticou, porque era um show de péssimo nível. Um show voltado para a televisão. Carol, esqueci o nome dela. Cacá Protásio, eu acho. Ela fez um show lá dentro do Corpo de Bombeiros, e o pessoal do Corpo de Bombeiros criticou, dizendo que era um show de péssimo nível, que estava atrapalhando a instituição. E ela disse, aquilo é racismo, aquilo não sei o quê. Não, o pessoal estava se protegendo como instituição. Falando, a gente não gostou disso aqui.
Não é questão de racismo, não. Existe a injúria racial e o racismo. O racismo é quando uma sociedade. A injúria social é um contra o outro e não foi nenhum e nem outro. O pessoal achou de péssimo nível o show que ela fez lá. Não favorece a imagem da instituição, né? Então, por isso que eu falo para todos vocês, não houve renovação política. Aqueles 70% que a mídia fala, que os partidos falam, não houve renovação política. Porque essas questões de divisão da sociedade continuam acontecendo por causa das leis. E as leis, quem faz passar são esses políticos que eu falo para vocês desde o início, que falam, eu sou pró-Bolsonaro, sou pró-sociedade, sou pró não sei o quê. Não é nada disso, porque se fosse, isso aqui já teria caído. Isso está dividindo a sociedade, o pessoal utiliza como escudo e por aí vai. As leis são feitas para a maioria, não é para a minoria. O governo ele é eleito para maiorias. Então, se a maioria não quer, a lei não tem assim, no caso, validade nenhuma. Se o shopping todo se revoltar contra isso, vai ter que chamar a polícia, porque a lei diz, não, essa lei não favorece. Até acabar essa espiral do silêncio imposta contra nós brasileiros, nós somos a maioria, até acabar essa espiral de silêncio de ideologia de gênero. Isso não existe, bicho. Se não existe na ciência, quem é que está inventando esse negócio a não ser para dividir, enfraquecer uma sociedade, para inclusive até enfraquecer com conceitos ambientais, inclusive até invadir a Amazônia. Ora, a primeira coisa que se acaba quando se declara uma guerra é a verdade. A verdade ela vai para o saco. No Iraque, há poucos anos atrás, o país todo foi destruído em cima de uma mentira inventada pelos Estados Unidos e ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Então, para inventar uma mentira para destruir a Amazônia e invadir a Amazônia, ninguém também vai fazer nada. Por isso que eu estou falando a vocês, é muito importante que se fortaleça e muito as nossas Forças Armadas para ter um poder dissuasório. Falar, nós queremos tomar a Amazônia, mas primeiro tem que enfraquecer nós como sociedade, tem que desestimular a profissão Forças Armadas, é assim que se começa. Tá? E essas leis de minorias, isso nos impede de falar. Eu não consigo publicar quase nada. Não consigo publicar quase nada. Como não tenho essa enxurrada de recursos e de dinheiro que esses grupos de direita e conservadores têm, eu não tenho esse recurso dele para ter que ficar postando em diversas mídias sociais para ter tempo para isso e tudo mais. Eles ficam desinformando o tempo todo. Então, essas leis voltadas para minorias, assim como, por exemplo, no governo anterior teve leis voltadas para minorias, que era a lei a nova lei da imigração, onde quem chegava aqui no Brasil não precisava se aculturar. Isso é uma forma de se dividir, ou seja, chegariam aqui muçulmanos e poderiam fazer xarias, regiões de xaria, bairros, cidades e até estados onde impera a vontade muçulmana. Pode fazer isso? Poderia fazer, né? Poderia fazer, mas o objetivo é esse, é dividir. Então, por isso que eu falo sempre para todos vocês, torçam e reforcem conceitos simples, torçam por nós brasileiros, torçam pelas nossas Forças Armadas, torçam pela nossa pátria, que é a terra onde nós nascemos. Tudo isso sob a luz de Deus. É assim que funciona, mais nada. Quem apoia isso, tudo bem, quem não apoia já era, é caixão. Tá? Então, tudo isso, essa questão de Macron, Papa e Greta atacar a Amazônia, porque até hoje, e o governo não é Deus para fazer tudo. O governo não consegue resolver tudo. Então pare com esse negócio, que eu votei nesse governo para resolver. O governo, vocês leiam a Constituição, o governo, o poder executivo, ele executa. Então estão invadindo a Amazônia, tem ONGs roubando nosso dinheiro, tem ONGs roubando dinheiro da saúde nos governos estaduais.
Mas o poder executivo ele tem que trabalhar, porque não é essa a seara dele. Porque quem julga, quem faz execução das leis é o poder judiciário, que está totalmente contaminado. O Congresso Nacional está boa parte contaminado. Vocês sabem as pessoas que eu apoio ali dentro, o deputado Sanderson, que é da Polícia Federal, o general Peternelli, o general Girão, Major Vitor Hugo e algumas outras pessoas aí que eu apoio e tudo mais. Mas a maioria não faz nada, mas essa maioria aparece aí em todos os canais para vocês. Ah, eu sou bolsonarista, eu sou não sei o que, coisa e tal, mas não fazem nada, porque esse é o papel deles. Esse é o papel deles. A esquerda mente, dizendo que é de direita, até ser pego. Por exemplo, o ator pornô era o maior bolsonarista do mundo, até cair. Quando cai, vira vilão. A Choice Maionese, a mesma coisa. E vocês ficam vendo Zambelê, Xanaína, falando do governo, mas não fazem nada. Qual é a capacidade intelectual dessas pessoas? Você, putz. Então está certo, sim, mães e pais falarem, não, não vai. Não vai. Junta todo mundo e fala, não, não vai. Porque senão a lei e a mídia vai nos regular. E não é assim. Quem regula é o povo. O poder constituinte ele é o único do povo. Os poderes constituídos são uma concessão do povo. E não o contrário. Só quem pode sair do trilho da lei é o povo. O povo pode. As instituições não podem sair do trilho da lei. Então, quando o STF não cumpre a lei, quando o Congresso Nacional não cumpre a lei, eles são ilegais, mas o povo pode sair do trilho, porque o povo só cumpre a lei se a lei for justa. Mas o povo é todo mundo, não é uma pessoa só, não, vou rasgar minha conta de luz. Não, o povo todo se reúne, é isso. Aí tem sempre as pessoas aqui perguntando, cadê os militares para agir? No dia que você me mostrar aonde que está escrito que tem militar tem que agir, eu vou apoiar você. Porque não está escrito em lugar nenhum. Ou isso você está copiando de outras pessoas. Não, todo mundo tem que andar. O Facebook aqui saiu do ar. Deve ter sido cortado já. Deixa eu ver aqui. Todo mundo tem que andar no trilho da lei. Deixa eu ver o que houve aqui no Facebook. O Facebook eu acho que foi derrubado já. Deixa eu ver aqui o que houve. Eu acho que voltou. Voltou aqui, né? Então tá. Então é isso que eu estou falando para todos vocês. As instituições têm que cumprir a lei. Esse papo furado que incutem também na cabeça de vocês. Os militares fazem. Não está escrito em lugar nenhum. Se militar fizer alguma coisa, é golpe, é ilegal. Quem tem que fazer é o povo. E a instituição que tem que fazer, que tem que cumprir, é o povo que tem que cobrar. Não são as Forças Armadas que tem que entrar no STF, não são as Forças Armadas que tem que entrar no Congresso Nacional. Isso é papo de covarde, isso é papo de fraco, isso é papo de desinformado. Quem tem que cumprir as leis são essas instituições ou o povo chegar lá e retirar a instituição. Por isso que eu falo que esses grupos de direita e conservadores, quando levam milhões para as ruas para dizer fora Gilmar Mendes e fora Dias Toffoli, ao invés de falar fora instituição STF, fora instituição Senado Federal, que para mim o Senado Federal pode ser retirado todo também, quando se fala isso, aí sim as instituições estão deixando de funcionar perfeitamente, como falava o general Vilas Boas. As instituições estão funcionando perfeitamente, com seus pesos, seus sistemas de peso e contrapeso e tudo mais. Por quê? Porque o povo só reclama de um. E é isso que esses grupos de direita e conservadores estão fazendo com vocês. Eu tento ter mais alcance, eu tento falar mais, coloco o link aí no caso de doação, conta corrente, e o que entra é o que dá para fazer. Eu não vou fazer mais do que... Porque eu tenho que fazer exatamente até onde o povo exige. E eu estou levando informação para todos vocês.
Eu acho que, deixa eu ver, tá. Aí depois eu falo mais aí com todos vocês. Deixo sempre um link aí de doação e conta corrente para quem puder ajudar e participar. Muito obrigado. Tenham todos aí uma excelente semana. Mas converse com as pessoas, compartilhem, que é assim que se faz uma nova política. Nós temos que entender qual é o papel do povo e entender qual é o papel de cada instituição, tá? As instituições andam no trilho das leis, principalmente as Forças Armadas. O povo não, o povo anda no trilho da justiça. Se for justo, o povo cumpre, se não for justo, não cumpre. E põe essas pessoas para fora, põe a instituição toda para fora. Assim, tirar um ou dois, ou vocês acham que tem um juiz que é mau na STF, os outros são bons. Não, os outros são no mínimo omissos ou cúmplices. Não tem gente boa nesse negócio, não tem inocente nesse negócio, gente. É assim que funciona. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.